A dor de ver um ente querido desencarnar. Como explicar tanta dor a que estamos expostos? A doutrina espírita, o Consolador prometido por Cristo, pode lhe ajudar a entender esse processo e te fazer trocar o sofrimento por apenas saudade. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Vamos falar na esperança que eu possa te ajudar de alguma forma a entender que a morte não existe, que você pode prejudicar ou ajudar o seu ente querido desencarnado através do seu pensamento e que um dia, no momento certo, o reencontro irá acontecer. Você vai sair daqui hoje um pouco mais aliviado e aliviada depois de assistir esse vídeo. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Na hora da dor, muitas pessoas procuram o Espiritismo para tentar entender aquilo que se passa e tentar aliviar um pouco tanto sofrimento. O Espírito da Verdade avisou Allan Kardec que era chegada a hora de Cristo cumprir uma de suas promessas, que era enviar o Consolador para a humanidade. Essa pleiade de espíritos iluminados, transmissores da doutrina espírita, que complementa ou esclarece mais o ensino do Evangelho. Então saiba, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espiritismo e ele não lhe cobra conversão. Ele está aqui entre nós para lhe ajudar. E hoje eu fico muito grato à espiritualidade por ser um de seus divulgadores para tentar te dar algum resquício de alívio e de esperança nesse momento de dor que eu sei que foi o responsável por muitos de vocês estarem aqui hoje nesse vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição. Tem muito vídeo bacana lá, viu, pessoal? Então se inscreva lá também, você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Se você está chegando agora e não conhece bem o Espiritismo, saiba que o norte do espírita é a codificação da doutrina realizada por Allan Kardec. Então vamos nos apoiar aqui na codificação, mais precisamente nas questões 934, 935 e 936 de O Livro dos Espíritos e mais adiante a questão 956 do mesmo livro, para nos dar uma base de entendimento para o assunto de hoje. Tratando do tema a perda de entes queridos, Kardec faz a seguinte indagação na pergunta 934. Olha só. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta que ele obteve foi a seguinte: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então é interessante, né? O Espírito da Verdade diz aqui a Kardec que no futuro a nossa comunicação com os entes queridos desencarnados vai ser muito mais fácil, né? Mas a primeira coisa que precisamos entender aqui é que a nossa dor pela perda, de um ente querido é uma prova ou uma expiação. Isso está bem claro nessa questão 934. Antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento de tudo aquilo que iremos enfrentar na nossa próxima reencarnação. E o sofrimento pela partida de entes queridos também faz parte de tal planejamento.
Por exemplo, nós não reencarnamos na família que estamos por acaso, né? Não somos espíritos que estão se conhecendo e convivendo juntos apenas agora, salvo algumas exceções, claro. Mas antes de reencarnar, todos nós meio que combinamos estar juntos aqui, né? Na Terra, através da reencarnação. Então tudo já está programado. Quem parte antes, quem fica aqui e quem vai partir depois, né? Não há injustiças por parte do nosso Criador, nunca. E antes de falar sobre o nosso choro, né, a nossa dor, como isso pode prejudicar o nosso ente querido desencarnado, quero falar com vocês sobre a possibilidade de comunicação com eles, né? Pois muitas pessoas me pedem psicografias aqui nos comentários dos vídeos. Na questão 936 ainda de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa indagação, olha só. O que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? A resposta que ele recebeu foi essa aqui. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Deus é tão bom, pessoal, que Ele nos dá a oportunidade de nos comunicarmos com os nossos entes queridos desencarnados, através de médiuns, né, trabalhadores abnegados da caridade e muitas vezes através de nós mesmos. Através de um médium é o meio mais comum, né, utilizado, e principalmente através da psicografia, onde seu ente querido irá escrever uma carta lhe trazendo as notícias. Mas pode ser através de nós mesmos, né? Por exemplo, quando nós sonhamos, né, que na verdade não são sonhos, são reencontros sim com os nossos entes queridos desencarnados durante esses desdobramentos, que é quando o nosso espírito ele sai do nosso corpo e ele tem essa liberdade não total, mas essa liberdade parcial, né? Então, quando o nosso corpo físico está dormindo, nosso espírito ele se liberta parcialmente e ele tem experiências então no plano espiritual. Então, muitas vezes esse contato com os nossos entes queridos desencarnados ocorre através desse meio. Mas aqui eu devo e tenho por obrigação lhe fazer um alerta. Tome muito cuidado com psicografias, tá, pessoal? Pois há muita fraude por aí. Mas como assim um espírita, um divulgador da doutrina espírita falando que há fraude nas psicografias? Sim, infelizmente há e muitas. Muita gente chega aqui nos comentários, né, e pedem psicografias para mim, deixa um nome, a data de nascimento e a data, né, da desencarnação do seu ente querido. Eu não faço, pessoal, sabe por quê? Porque Chico Xavier nos ensinou que o telefone toca sempre de lá para cá, nunca o contrário. Se você procurar um médium e dizer, eu quero uma psicografia de tal pessoa, e ele disser, tudo bem, pode deixar que eu vou fazer agora, pessoal, há uma chance gigantesca de ser uma fraude, ou na melhor das hipóteses, ou na menos ruim, um engano desse médium. Porque para a psicografia acontecer, o espírito tem que estar preparado para escrever, além de ter o merecimento para tal. Não é assim, alguém vai chamar o espírito e ele vai vir escrever. Não é assim que funciona. Da mesma forma, quem irá receber a psicografia também tem que ter o merecimento. E a espiritualidade vai analisar se receber essa carta será algo bom ou não para a pessoa. Às vezes não é. Às vezes receber uma carta assim pode acentuar a dor, né? A saudade, o sofrimento e o luto. E na internet está cheio de gente, infelizmente, oferecendo psicografias, né? A pessoa envia os dados para o tal médium, depois envia o contato do WhatsApp e depois de um tempo esse médium, né, não sei realmente se é médium ou não, entra em contato com a pessoa dizendo que a psicografia está pronta, então ele exige uma quantia em dinheiro para mandar essa psicografia pelo WhatsApp. Não caiam nesse golpe, pessoal, não caiam, isso é uma fraude. Ou como eu disse, né,
Na hipótese menos ruim, é um engano desse médium, mas a gente já precisa entender também o seguinte: médium que cobra pelos seus serviços, ele está acompanhado, na verdade, por obsessores, ele não está acompanhado pelos mentores espirituais, porque o livro dos médiuns é claro ao dizer que nós não podemos cobrar por aquilo que nós recebemos de graça, ou seja, o trabalho mediúnico não pode ser cobrado de maneira nenhuma. E infelizmente há centros espíritas também, pessoal, que cometem essa falha, né? Se você chegar em algum e lá você passar por um grande interrogatório em relação ao seu ente querido, né, de quem você quer a psicografia, qual a sua relação com ele, esquece, porque você vai ser enganado, de forma intencional ou não, né? Mas você também será enganado. A psicografia, ela deve ocorrer de forma espontânea. Tem pessoas que vão 1, 2, 3 vezes, 5, alguns meses, alguns anos no centro espírita para conseguir uma psicografia, e muitos não conseguem. Alguns conseguem na primeira vez que vão, outros nem conseguem. Por quê? Porque a psicografia depende do plano espiritual e não, infelizmente, da nossa vontade. Mas, como eu já disse aqui, essa comunicação, esse contato pode acontecer também sem a ajuda de um médium, né, durante o sono, quando o nosso corpo físico está dormindo e nós passamos pelo desdobramento. Então, nesse momento, né, é muito comum nós reencontrarmos nossos entes queridos desencarnados. Às vezes nós lembramos, né, desses reencontros, às vezes nós lembramos vagamente, né, às vezes nós nem lembramos disso. Mas acontecem, viu, pessoal? Os encontros durante os desdobramentos, eles acontecem sim. E agora eu quero falar então do tema mais importante desse vídeo aqui. Como você ajuda ou prejudica o seu ente querido desencarnado através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Você que está sofrendo pela perda de um ente querido, preste bastante atenção nessa resposta. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, o obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Se vocês me permitem, eu gostaria de repetir essa resposta para vocês, mesmo correndo o risco de ficar muito repetitivo aqui, mas é muito importante, pessoal. Vou ler aqui para vocês, olha só. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Agora veja alguns trechos das considerações que Kardec anotou em relação a essa resposta que ele recebeu. Olha só que interessante. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Pessoal, o seu pensamento e sentimento sobre o seu ente querido desencarnado chega até ele, e isso é fato. Então me diga, o que você está enviando para ele agora, nesse momento? Você está deixando o seu ente querido feliz, enviando amor, ou está deixando ele extremamente entristecido, enviando dor, sofrimento e revolta? Se você insistir no luto, na dor, no sofrimento, você estará prejudicando seu ente querido desencarnado. Você está dificultando
a readaptação dele ao plano espiritual. Estará impedindo que ele sorria, que ele seja feliz e que ele contemple as belezas da vida espiritual. Você estará impedindo que ele evolua espiritualmente, pois tomado por toda essa dor que você envia a ele, como ele irá evoluir? Como ele irá ser feliz? Mas se você transformar essa dor, que é normal a gente sentir em um primeiro momento, transformar ela em apenas saudade, aí as coisas começarão a mudar para você e para seu ente querido desencarnado lá no plano espiritual, pois ele estará recebendo unicamente a força mais poderosa que existe, que é o amor. E imagine a felicidade dele recebendo apenas amor. Muitas pessoas dizem que não irão aguentar a falta do ente querido, que não conseguirá viver e que irá dar cabo da própria vida. Sabe o que acontece nesse caso, pessoal? Veja a pergunta que Kardec fez na questão 956 ainda de O Livro dos Espíritos. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Veja com bastante atenção a resposta que Kardec recebeu do Espírito da Verdade. O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois, em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então, meus amigos, minhas amigas que estão comigo até agora aqui no vídeo, eu sei que é muito difícil, eu sei, mas vamos transformar essa dor aos pouquinhos, dia a dia, em apenas saudade. Pense em seu ente querido com amor apenas, com gratidão a Deus por ter unido vocês dois aqui nessa reencarnação. Diga a ele, diga a ela, em seus pensamentos, em suas orações, que você quer que ele ou ela esteja feliz, esteja sorrindo, esteja bem e esteja evoluindo. E diga também que você ficará bem aqui nessa reencarnação enquanto ainda durar a sua jornada pela Terra. Fazendo isso, a sua vida e a vida do seu ente querido irá mudar para melhor, para muito melhor. E não se esqueça, a morte não existe, e no momento certo, e apenas no momento certo, e apenas o plano espiritual sabe qual é o momento certo, o reencontro irá acontecer. Isso é um fato. E aí beijos e abraços serão dados novamente, e esse período aqui de ausência não irá parecer mais do que um breve instante diante da eternidade, diante do amor que vocês têm um pelo outro. Fique bem, meu amigo, fique bem, minha amiga. Eu estou torcendo por vocês e que a certeza do reencontro no momento certo seja a chama que aqueça o seu coração todos os dias da sua jornada por esse planeta. Não se esqueçam, Deus lhe ama, Deus ama o seu ente querido desencarnado e não há nunca injustiça por parte do nosso Criador. E eu queria te agradecer por ter ficado comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.